O tema é igreja. Vamos estar falando nesse momento de igreja. No nosso país é muito comum que até aqueles que não são cristãos já ouçam a palavra igreja desde muito pequenos. Não é necessário que você seja filho de cristãos para que a palavra igreja seja inserida em seu cotidiano desde você sendo uma criança, passando na adolescência e a vida adulta. Se você é brasileiro, você ouviu falar de igreja. E ainda se você é um ocidental, você ouviu falar de igreja. Porque os ocidentais foram influenciados pelo cristianismo de uma maneira em geral. Porém, apesar de ser uma palavra comum, ela é muito pouco explicada. Talvez os irmãos já tiveram a oportunidade de ouvir aberrações, distorções, discrepâncias muito grandes entre o que a Bíblia diz que é igreja e o que muitas pessoas afirmam que é uma igreja. O motivo desse estudo, desse breve estudo, é que nós vamos estar abrindo as portas para o lado de fora e estando diante de uma dimensão mais ampla de público e, portanto, nós devemos entender que é a igreja, o que explicar sobre ela. Nós também precisamos disso para que não tenhamos confusões mentais quando estivermos nos identificando com a Igreja de Cristo e até professando isso de maneira pessoal. Às vezes, irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas às vezes eu me pego afirmando a mim mesmo as falas cristãs, tipo, eu sou justificado por Jesus e é por isso que eu vou continuar crendo que Ele me perdoa. Então eu não sei quanto a vocês, mas as grandes máximas do cristianismo, elas precisam ser pregadas para nós mesmos algumas vezes. Não, eu faço parte da Igreja de Cristo. Muitas vezes nós pregamos para nós mesmos. Então, até para a nossa própria edificação, é necessário que saibamos o que é igreja. Eu quero começar pensando com os irmãos de que a igreja nas Escrituras, ela não confere um quadro ou uma pintura apenas. Por isso, assim como o Kevin Van Hooser tem aquele livro interessante, né, Quadros de uma Exposição Teológica, eu gostaria que tivéssemos quadros, pinturas e imagens da igreja que, somadas, pudessem trazer um contorno mais unificado ao nosso pensamento sobre igreja. A palavra em grego é eclésia. Alguns chamam eclesia, mas eclésia talvez seja a pronúncia mais correta do grego koiné. Ela exprime assembleia, ou seja, uma reunião convocada para a realização de tarefas específicas. Quando uma assembleia nos gregos era convocada, ela tinha como objetivo dissolver aspectos que eles já tinham previamente acertado que seriam discutidos. O termo eclésia, que gera igreja ou assembleia, não é inventado pelos cristãos e nem tampouco pelos apóstolos ou pelo cristianismo formal. Era um termo anterior, que já vinha sendo utilizado pelos gregos para especificar a assembleia. Para nós, ele aparece diante do próprio Jesus Cristo, na fala de Jesus em Mateus, onde nós vamos estar entrando agora para observar Jesus expressando em dois momentos o termo eclésia. Só esses dois momentos são utilizados eclésia por Jesus. Mateus capítulo 16 e depois a gente lê o 18. Mateus capítulo 16 vai nos expressar o seguinte ali no verso 18. 16, 18. Diz assim o Senhor: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Também no capítulo 18, por favor, verso 17. Nós temos assim: e se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Você não encontra Jesus usando o termo eclésia em mais nenhum momento em sua doutrina, em seu ensino direto. Porém, esse termo é utilizado 114 vezes no Novo Testamento. 109 aponta para assembleias cristãs. As outras oportunidades são ajuntamentos, como, por exemplo, aquele que aconteceu na confusão de Éfeso, no livro de Atos. Então, a palavra eclésia,
que acontece tantas vezes diante de nós no Novo Testamento, ela começa a nos solidificar pelo menos duas coisas logo de cara. A primeira distinção é que essa palavra é imperativamente coletiva. Ou seja, esta palavra não traduz uma ação individual em nome de mim mesmo. Eclésia precisa ser assembleia, e assembleia é coletivo, é ajuntamento. Não temos nenhuma chance de utilizar a palavra igreja em uma expressão que não seja identificada ao coletivo. Se eu estiver em algum lugar e eu representar a minha igreja, ainda assim eu represento o coletivo, não com o interesse individual de exprimir a minha vontade, mas em nome da igreja. Nós podemos estar indo visitar uma igreja em nome da nossa, dando uma dimensão do nosso ministério, ou um de vocês, ou eu mesmo, pode estar com outras pessoas que não são cristãs e falando em nome da igreja, mas jamais em nome de si mesmo alguém pode se considerar a igreja. Aquela coisa que as pessoas dizem, por exemplo, quando elas estão afastadas da fé, mas elas continuam a igreja. Não, elas não continuam a igreja, e se é que já pertenceram realmente alguma, ou se é que de fato são cristãs, não podem dizer que a sua vontade pessoal representa a igreja. A igreja é coletivo. Todavia, existem duas coisas que acontecem na fala de Jesus e que deveriam nos chamar a atenção. Se por um lado, Jesus diz para Pedro, a igreja, ou minha igreja, eu peço que você retorne até Mateus 16, é muito pertinente, ele fala que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele está dizendo em termos singulares. Nós temos uma perspectiva de que a igreja de Jesus não são as igrejas de Jesus, mas uma única, católica e universal igreja de Jesus. Todas as igrejas que estão no mundo e que de fato são igrejas verdadeiras, igrejas genuinamente cristãs, elas são representantes de uma única igreja. Elas não são igrejas no sentido de várias igrejas de Jesus. Isso fica claro aqui quando Jesus usa o singular. Todavia, se formos de novo observarmos Mateus 18, na questão da disciplina, apresentar a igreja em Mateus 18, 17, não é a igreja de todos os lugares do mundo, mas é aquela comunidade local. Se você puder também, vá comigo em Apocalipse capítulo 1, nós vamos estar usando as escrituras para formar uma ideia correta acerca de igreja. Apocalipse capítulo 1, verso 20. Afirma não o contrário de uma igreja, mas afirma esse caráter plural. Jesus está enviando cartas. E por intermédio do apóstolo João, ele faz isso dizendo o seguinte, no capítulo 1, do verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Jesus está afirmando aqui que existem igrejas, e aqui ele quer dizer núcleos que representam essa unidade. A Trindade, ela é, como sabemos, uma unidade. Substancialmente, a Trindade não tem 3 deuses, mas um só Deus. Porém, a mesma Trindade que tem 3 pessoas e é una, também pode ser identificada singularmente em suas pessoas. Como você sabe, Deus chamou para si um povo. E os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó representavam esse tripé de Deus lá no começo da história de Deus escolhendo um povo para si. Quando Deus também chamou um Israel para si, foram 12 tribos. O que significa? De que tanto Abraão, Isaque e Jacó, tanto as 12 tribos, ou mesmo a multiplicidade de igrejas, não representam uma divisão no corpo, no sentido de vários corpos de igreja, mas um só corpo, e cada uma dessas operando, assim como a Trindade em termos personais, operando aquilo que é a vontade de Deus
no nosso tempo, no mundo e em todos os tempos. A pluralidade da Trindade não anula a singularidade. Isso não quer dizer que toda pluralidade é bem-vinda, porque hoje, por exemplo, nós temos o pluralismo sexual que impõe aspectos plurais, versões de sexualidade e que não exprimem a Trindade e a pluralidade da Trindade, que é expressa em homem e mulher, macho e fêmea. Então, ainda assim, como plural, devemos ter uma compreensão de que as Escrituras limitam a dimensão da pluralidade e de que a igreja deve expressar essa pluralidade tendo tantas denominações como temos, tantos lugares como temos. E nós que tivemos contato com as Escrituras previamente, vimos que as 12 tribos de Jacó, as 12 tribos que representavam o Israel de Deus, o príncipe de Deus, eram muito diferentes entre si, elas tinham tradições familiares diferentes, as bênçãos que foram colocadas sobre elas também tinham uma perspectiva diferente. E essa pluralidade é bem-vinda em nosso meio. Portanto, pertencemos a uma igreja una, católica e universal, de um Deus único, porque há um só corpo, um só Deus, um só batismo, um só Senhor. Mas toda essa pluralidade que nós temos, que deve apontar para a unidade, não anula a pluralidade, a singularidade, o ministério que cada um recebeu de Deus, a diferença que temos de uma igreja para outra. Desde que isso seja feito dentro das Escrituras, não há nenhum impedimento. Então, unidade e pluralidade são marcas, características do que é uma igreja. Gostaria de continuar e espero que vocês possam estar aí pensando sobre essas coisas. Além da catolicidade e da unidade, a igreja ela tem diversas figuras bíblicas que explicam quem ela é. Se você olhar as Escrituras, elas estão repletas de associações que os escritores da Bíblia propõem, trazendo uma figura que represente a igreja. Eu preciso ressaltar aqui para todos que essas figuras não devem ser usadas de modo exaustivo, mas do modo como naquele contexto ela está representando um aspecto da igreja. Ou seja, a igreja é noiva, a igreja é corpo, a igreja é muita coisa nas Escrituras, mas nós não podemos pegar e exaurir a explicação, porque senão nós vamos estar caindo em extremos. Então, tudo que a gente encontra como noiva, a gente aplica à igreja? Não, a gente aplica aquilo que é delimitado pelo texto, pelas Escrituras, dentro da figura, da imagem que o Senhor nos permitiu ter. Como primeiro aspecto figurativo da igreja, eu gostaria de que pudéssemos assinalar logo talvez um dos mais grandiosos, ela é a noiva. Vá comigo em Apocalipse capítulo 19, tem no 21 também, mas a gente vai pegar um deles. Apocalipse 19. Vamos lá? Apocalipse capítulo 19, eu parto do 7, diz assim: Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Aqui a igreja é associada à imagem de uma noiva. E o que representa a imagem de uma noiva para a igreja? Algumas coisas importantes, pelo menos essas eu consegui pensar. A igreja como noiva representa alguém que espera o casamento. Ela espera o desfecho. Ela está em uma posição de expectação. Ela tem uma aliança, mas ela é uma aliança que ainda vai se consumar de modo mais pleno. Nós sabemos que no primeiro século o noivado era algo tão quase sólido quanto o casamento. Ninguém esperava que houvesse traição ou ruptura dentro do noivado. O que se esperava é a consumação final do ato. O desposamento, ele era o ato sacramental, mas todo um processo de responsabilidade já havia sido adquirido dentro do noivado. A noiva do primeiro século é alguém extremamente responsável com a aliança que prometeu contrair e que vai se consumar com o casamento. A noiva espera,
A noiva se santifica, significa que ela se separa para outros proponentes ou pretendentes. A noiva não está interessada em outros pretendentes, ela tem um casamento. A noiva espera por uma boda, que é uma espécie clara e definitiva de união estável, perfeita e eterna com o seu noivo. O casamento na Bíblia é assinalado de modo permanente. A estrutura da noiva, ela propõe então que essa noiva já está separada para o seu noivo. A santidade é requerida da igreja. A preparação concernente ao casamento, ela se infere na perspectiva da santidade. Devemos, como noiva de Cristo, nos separarmos dos amores idólatras e nos unirmos apenas a Deus em Cristo, olhando para o casamento, que é o desfecho final do que vai acontecer, nos separando para Ele. Então, como noiva, somos separados, santificados, somos de propriedade dEle. Nós vamos ser comprados de modo definitivo, cabal e público em dado momento, mas nós já estamos em comprometimento com o que vai acontecer. Então, como noiva, nós temos devemos expressar essas aspirações de quem com muita alegria espera o casamento. Também é assinalado de que a igreja é um edifício. Essa é a segunda figura que eu gostaria de trazer. Está na primeira epístola do apóstolo Pedro. Também está em Efésios, mas se você puder ir a Pedro, nós vamos ter aqui em Pedro capítulo 2, verso 5, uma dimensão dessa explicação. Diz assim, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Em Efésios também, capítulo 2, verso 21, as Escrituras nos apontam, enquanto igreja, para um edifício que Deus está construindo. Significa que não podemos dar ao edifício todas as qualidades de todos os edifícios do mundo, mas o que representa um edifício para aquele tempo é algo sólido. Aqui, aparentemente, não nos deixa muitas dúvidas de que está em andamento a construção, está sendo edificado, colocado pedra a pedra. É uma obra e logo a gente atribui a Deus, não é uma obra nossa, né? Nenhum edifício edifica-se a si mesmo. Como edifícios de Deus, somos construídos por Deus. Isso significa então que é Deus que vai colocando as suas pedras. Tem algo interessante aqui para ser dito concernente ao Templo de Salomão, a construção do Templo de Salomão, né? O Templo de Salomão ele foi construído de uma forma muito interessante, porque Salomão mandou pegar as pedras e fazê-las na pedreira. Então ele mandou pegar as pedras e já delimitar o seu encaixe na pedreira. E o Templo de Salomão não foi um templo feito com martelo e barulho, mas com encaixes perfeitos. Então o Templo de Salomão, o primeiro templo, ele foi de uma forma muito singular, construído em um trabalho de alvenaria muito perfeito, onde as pedras se encaixavam sem que você batesse nelas, era só você encaixar as pedrinhas. Isso é significativo, está no livro de Reis. E eu gostaria que você pensasse que da mesma forma Deus nos encaixa dentro desse edifício e não somos nós que edificamos. Por mais que nós sejamos cooperadores de Deus em Cristo, sinergóis, como Paulo chama, de que nós estamos com Deus, trabalhando com Deus, precisamos ter consciência de que a igreja não é uma construção humana. Se tivesse sido humana, já teria acabado. A igreja é de Deus, é um edifício de Deus. E aquele que começou a boa obra, né? A gente sabe que vai terminar, Filipenses 1,6. O terceiro ponto de figura é que a igreja é um templo. Diferente de um edifício, um templo tem outro significado. E eu gostaria que você abrisse em 1 aos Coríntios, capítulo 3, verso 16. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 16. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios 3,16: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Bom, o que Paulo está trazendo para a gente aqui? A ideia de santuário é uma ideia de templo.
ok? É um templo. A igreja é um templo de Deus. E o templo, ele tem, óbvio, clara e indistintamente, o motivo de ser um lugar de adoração. A igreja, quando se reúne, ela tem como propósito a adoração. A igreja não pode se esquecer da adoração, da devoção, da reflexão, da contemplação a Deus. A igreja, quando se reúne, precisa estar intimamente, tudo que ela faz, quer seja limpar, quer seja estar pregando, ensinando, conversando, a igreja tem de ter essa consciência de adoração, reflexão e devoção. A igreja é um templo de Deus, é onde o Espírito Santo está habitando. E essa consciência tanto evoca a santidade, a santificação, quanto uma consciência intencional de que quando nos reunimos, devemos estar indo na direção desse pensamento. Poxa, eu vou adorar. Eu preciso cooperar com essa adoração no sentido de proporcionar aos meus irmãos conversas sãs, atitudes corretas, dignas, que evoquem Cristo. Então eu preciso estar me reunindo com os meus irmãos enquanto igreja, enquanto consciência de igreja, na perspectiva de um adorador. Eu gostaria de ir para o quarto ponto, e esse um pouco mais breve, eu nem vou estar lendo, mas em Mateus 5,13, é assinalado de que a igreja, nós, os crentes, somos sal da terra. O que é sal para a terra? As qualidades do sal são as qualidades de, além de apresentar o sabor para o alimento, ela muda o sabor do alimento, ela também conserva do apodrecimento. A igreja tem como necessidade a exposição para outros e salgar da vida de outros, e a igreja precisa se colocar na disposição de ser realmente isso para fora. Esse salgar da igreja aqui, quando Jesus apresenta sal da terra e luz do mundo, ele está apresentando para fora, ele está apresentando como nós devemos atuar no campo externo. Nós devemos trazer, de fato, um sabor para cada coisa que nós tocarmos, nós devemos apresentar essa distinção. É um crente que representa a igreja, está fazendo isso. Então nós precisamos nos nossos trabalhos, nas faculdades, escolas e tudo mais, na família, as reuniões familiares, no encontro com os ímpios, está salgando essas relações, está colocando sabor diferencial nisso e conservando. Mas como assim? Nós sabemos que o pecado trouxe toda a degradação à nossa espécie. E, portanto, nós, como aqueles que somos sal, devemos não fazer retroceder o relógio da destruição, isso é impossível, mas nós apresentamos valores, nós apresentamos a cosmovisão dos crentes, que traz a chance de que tudo ao nosso redor não esteja tão apodrecido. A atuação da igreja enquanto sal também é de conter, na disposição do que é possível, os efeitos do pecado. Nossa disposição em ser igreja é também diminuir um pouco o sofrimento das pessoas em relação às realidades que o pecado trouxe para todos nós. Mateus 5,13. Mais um ponto, e eu gosto muito desse, 2 Coríntios 3,3. A Bíblia nos apresenta que somos carta de Cristo, uma carta. Olha que legal isso. 2 Coríntios 3,3 diz assim, vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Que lindo isso! A igreja é uma carta de Cristo. Isso representa tanto mensagem, ou seja, a igreja tem um papel de dirigir a mensagem de Cristo para outros. A igreja ela tem obrigação de anunciar, de pregar, de ensinar o Cristo para as outras pessoas, como ela mesma, ou seja, o aspecto ontológico, a igreja é uma carta. Ela representa, enquanto unida, amando uns aos outros, se respeitando, agindo com cordialidade, com fraternidade, com todas aquelas virtudes do cristianismo, perdão, a igreja também é uma carta. Quando ela é vista pelo lado de fora, ela parece uma mensagem de Deus para esse mundo. Então,
ela tem uma mensagem e ela é uma mensagem. Ela é uma mensagem de um reino enorme, de um reino que vai se consumar de forma plena no futuro escatológico de Deus. É um reino que representa valores antagônicos a todos os apresentados. A igreja é uma mensagem, a igreja traz uma mensagem e ela não pode se perder nesse sentido. Indo para o penúltimo ponto, a igreja também é disposta nas Escrituras, eu peço que você vá em Marcos, como uma família, a família de Deus. Marcos capítulo 3. Eu acho que eu errei aqui a observação. Eu errei sim. Por favor, 1 Pedro capítulo 4, verso 17. Me perdoe. Pedro, capítulo 4, verso 17. Diz assim, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus, e se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Casa de Deus aqui não tem o aspecto representativo de templo, como Ezequiel, por exemplo. Aqui, casa de Deus, o oiko, é a família, né? O oiko em grego, né? A família de Deus. O juízo começa a pesar pela família de Deus. Deus estabelece seus critérios a partir dos seus próprios familiares. Efésios também vai nos dizer que nós somos família de Deus. E o que quer dizer ser família de Deus? Bom, o termo família de Deus precisa ser alocado dentro de aspectos cristãos comuns, como a adoção. Nós fomos adotados por Deus em Cristo. Por conta de Jesus, nós fazemos parte da família de Deus. A encarnação de Jesus, a sua morte, a sua unidade com o Pai, a sua unidade com a raça humana, traz para nós a possibilidade de, em Cristo, sermos feitos filhos de Deus pelo poder do Espírito Santo. Isso nos coloca numa dimensão de representar um Pai. Nos coloca na dimensão, como Hebreus capítulo 2, de que Jesus é o nosso irmão. Essa irmandade que a Bíblia nos propõe, ela precisa ser uma irmandade que expresse tais coisas como as pessoas estão precisando dentro do nosso meio de ajuda, devemos ajudar. Nós estamos entre irmãos, então como se age entre irmãos? Poxa vida, se perdoando o tempo todo, se preocupando com as necessidades alheias, defendendo a honra uns dos outros. Já viu pessoas defendendo honras de sua família? Já viu quando Jesus defende o Espírito Santo? Se falar contra o Pai, contra o Filho, tudo bem, mas se falar contra o Espírito não vai dar certo. Então, a honra defendida mutuamente, nós precisamos ter esse aspecto identificativo de realmente cooperarmos enquanto família. Paulo, quando está falando sobre ajudarmos pessoas, ele fala primeiro os da família, primeiro os da fé. Isso é para demonstrar esse elo importante que nos une. E por último, ainda em Pedro, na primeira epístola, o capítulo 2, verso 9 e 10, dizem assim: Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10. Tem muitas falas aqui, mas eu vou ficar com uma. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. E aí diz, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos povo. Isso traz o aspecto de sermos partes de uma grande nação de Deus. De que Deus está apontando para nós e nos chamando de povo, como chamava Israel de povo, significa que o povo de Deus está entre outros povos. O aspecto de Israel nos traz a representação da igreja também. Israel, ele não era o único povo da terra, tinham vários povos ao redor deles.
cananeus, egípcios, assírios, tinha muita gente. Mas Israel era o povo de Deus. E ele deveria ser luz aos gentios. Então nós, como igreja, fazemos parte de um povo, de um reino. Nós representamos os interesses do nosso rei. Nós temos as leis do nosso reino. Nós temos a perspectiva de que, e aí a gente vai terminar nisso, né? Nós não somos o reino. A igreja não é o reino. A igreja é um povo dentro de um reino. A igreja, ela pertence ao reino. E isso precisa ficar muito claro, porque nós, quando vemos Jesus, por exemplo, falar em Mateus capítulo 6, né? Venha o teu reino. Olha que coisa interessante, a oração de Jesus, né, do Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, significa venha o teu governo. O reino é o governo amplo de Deus sobre plantas, animais, sobre o cosmos, sobre todas as realidades físicas, metafísicas, todas as perspectivas históricas. É o governo de Deus sobre o tempo, o Senhor da história, o Senhor do futuro, do passado, do presente. Isso tudo configura esse domínio da soberania de Deus. Isso é reino dele. Então, o reino dos céus, que obviamente tem no reino da terra uma sombra, né? E aí eu aplico o conceito aí de Hebreus, ainda estamos nas sombras de coisas que ainda vão ser vistas por nós, por os nossos olhos. Nós estamos no reino. E isso é importante porque nós não pregamos igreja. Ué, que isso? Igreja não é pregada, eu não prego igreja para as pessoas. Você não deve pregar igreja, você deve pregar o reino. Jesus, quando vem, João Batista, eles não falam, eu vou anunciar a igreja para vocês. Ele fala o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino, é chegado o governo de Deus, é o ultimato de Deus. Deus está dando os dias contados para a humanidade. Deus está apresentando de que um juízo vai ser emitido contra a humanidade impiedosa, implacável e rebelde. E que o povo do reino, embaixada de Deus, deve anunciar o reino, deve dizer sobre o reino, sobre o evangelho do reino, sobre o juízo que vai ser aplicado ao mundo. Quando nós pregamos igreja, nós encontramos um problema muito grande, porque é capaz da gente, por exemplo, pregar a nossa comunidade local para os outros. A gente pode, pregando o reino, fazer rivais com igrejas locais ao lado. A gente vai pregar a nossa igreja, né? Desculpa, pregando a igreja ao invés do reino. A gente vai falar assim, não, você tem que vir para a minha igreja, porque a minha igreja tem isso, a minha igreja tem aquilo, a minha igreja é melhor. E isso não é pregar o reino, isso é pregar a igreja. Nós não fomos chamados para pregar a igreja. Nós somos chamados para viver a igreja e pregar o reino. A igreja, a sociedade de Deus, como disse John Stott em seu comentário aos Efésios, a igreja é sociedade de Deus, a igreja é o povo de Deus, mas ela não representa o reino na sua totalidade. O reino de Deus é amplo, é o governo de Deus sobre todas as coisas e nós somos um povo desse reino maravilhoso do Senhor. Eu peço que, ditas essas coisas, né, e aqui eu findo esse estudo, ditas essas coisas, irmãos, nós tenhamos consciência da amplitude daquilo que nos é oferecido essa manhã para refletir. A igreja precisa estar ciente da sua identidade em Deus. Nós, como igreja, não podemos nos comportar como se de fato fôssemos quaisquer uns, nós fôssemos qualquer pessoa em termos de viver como acharmos que devemos. Nossa ética é pautada por sermos filhos de Deus, por sermos representantes do reino, embaixadores de Cristo, mensagem de Deus para esse mundo. Então eu peço que cada um de nós, que vamos orar agora, peça para que o Senhor possa nos construir com sua doutrina, de tal forma que vivamos e expressemos igreja e preguemos o evangelho do reino de maneira consciente. Amém? Logo após essa oração, os irmãos estarão liberados, né, para estarem fazendo suas atividades ou voltando para casa. E eu peço que logo mais à noite venham com o mesmo espírito, para que possamos estar juntos aqui em Deus. Amém? 18 horas. Oremos nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, esse monte de pecadores a qual eu me junto nessa manhã, Senhor, para dizer sim, somos pecadores. Somos pessoas que precisam de ajuda.
esse ajuntamento é feito igreja por Deus. É santificado em seu sangue. É o povo que Deus escolheu para separar, cuidar, amar e se casar. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor diz acerca da igreja. Obrigado porque é nobre. Obrigado porque excede as realidades que jamais pensamos muitas vezes do que poderia ser. Muitos de nós, Senhor, talvez tenham sido idólatras da família, ou outros tipos de idolatria nucleares, né? Idólatras políticos, idólatras relacionais. Mas quando o Senhor nos chama para a igreja, o Senhor nos chama para uma relação plural, uma relação extremamente rica, diversa, muitos membros, um só corpo. O Senhor nos chama, Senhor, para a diversidade de problemas que a igreja tem que resolver. O Senhor nos chama, Senhor, para tantas coisas e nós, muitas vezes, Deus, talvez por limitações doutrinárias ou mesmo por preguiça em entender, nós resumimos algum aspecto e nos apegamos a ele. Que nessa manhã, felizes, Senhor, pela graça de Deus que está no nosso meio, nós possamos ouvir o que é a igreja, viver o que é a igreja e pregar o reino de Deus. Porque Jesus está prestes a voltar e nós precisamos estar cientes disso e viver de acordo com isso. Perdoa os nossos pecados, nos alimenta com a Tua graça, transforma o nosso coração, tira o nosso amargor, tristeza ou desafios internos, tira a nossa covardia. Olhando para tanta coisa, podemos nos acovardar e tentar nos esconder. Mas o Senhor é aquele que tem tudo que nós precisamos para ir adiante. Obrigado por essa manhã de domingo, domingo da ressurreição. Obrigado em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.